Bom, olha eu aqui de novo. Que bom você estar aí, né? Para juntos nós aqui estarmos novamente compartilhando deste momento, a qual agora eu gostaria de estar respondendo as perguntas que me foram feitas. Desde já quero agradecer a vocês que têm me feito essas perguntas. É com muito prazer que eu respondo, com muito prazer mesmo. Continue mandando as suas perguntas, né? Você pode ir lá no YouTube, baixar as polêmicas de Sandro, tudo junto, né? As polêmicas de Sandro. Do Sandro não, as polêmicas de Sandro. Vai lá no YouTube, baixe e você vai ver os dados lá e com certeza você vai entrar em contato e vai fazer as suas perguntas. Primeira pergunta que me fez aqui, são perguntas hoje, são perguntas aqui que está bem apimentada, né? Eu sei que não está pronto para ouvir certas coisas, fica à vontade para deixar esse momento, parta para outro vídeo, mas são perguntas bem apimentadas aqui, bem apimentadas mesmo, mas vamos responder com todo prazer, né? Bom, a primeira pergunta que chega aqui é do irmão Edgar, nosso irmão Edgar de Bento Ribeiro. Ele faz uma pergunta: irmão, já que você gosta de polêmicas, me responda, é certo aquele pastor postar na internet um vídeo pregando sobre o cu? Olha só. Agora eu estou lembrado. Realmente eu vi esse vídeo. Primeiramente eu gostaria de falar, meu irmão Edgar, que ali não é uma pregação. Não sei se aquele camarada ele é um pastor. Eu creio que ele é um médico, né? Eu creio que ele é um médico e ele está dando uma palestra sobre higiene. A maneira dele melhor se expressar, ele poderia ter falado anos, mas ele quis falar cu, né? Ficou engraçado, até ri muito quando eu vi isso e muitos crentes se escandalizou. São besterol que eu não levo em consideração, não digo que se eu acho que isso é certo ou se é errado, eu não posso julgar dessa forma, né? Ele poderia ter evitado a maneira de ter falado da higiene, de ter falado um palavreado menos torpes, do que falar uma palavra meio vulgar. Mas fez muito sucesso, ele pregando sobre o cu. Ele quer saber uma coisa, tudo bem, ele deu sua palestra, mas foi de grande aprendizado, né? Basta nós sabermos se nós seguimos o conselho dele, que os conselhos muito bons, aqueles conselhos. Agora, se ficou vulgar, aí a pergunta é: você acha certo ou errado? Olha, vou dizer uma coisa. Se ele pudesse evitar a palavra meia torta, em vez de falar cu, ele falasse anos, assim, por exemplo, eu acreditaria que ficaria menos vulgar. Está entendendo? Mas eu não posso dizer que ele está errado. A maneira dele que ele achou de falar, assim, eu acho que hoje em dia está tão comum. Você chegar dentro da igreja e falar uma palavreada assim, fica até meio chato, que é um lugar santo. Mas você fazer um vídeo dando uma palestra, falando sobre o cu, até porque todos têm cu, todos sentam sobre o cu, né? Quem é que pode fugir do cu? Todo mundo tem seu cu. Eu não creio que ficou tão vulgar assim, não creio que seja certo ou errado. Não vejo nenhum problema nisso, não. Essa é a minha opinião. Se você não concorda, me perdoe. Mas dessa maneira que eu vejo. Amém? Olha só. Edna de Acari, ela faz uma pergunta aqui também. Ó. Irmão, gostaria de saber sua opinião. Alguns pastores defendem, outros são contra o sexo oral. O que o irmão acha? Edna de Acari, né? Ela faz uma pergunta. Alguns pastores são contra e outros são a favor do sexo oral. Ela gostaria de saber a minha opinião. Se ela faz essa pergunta, eu creio que ela tem uma curiosidade de saber. E ela no final pergunta: é pecado? Bom,
Veja só, irmã Edna, eu não posso dizer que é pecado aquilo que a Bíblia não diz. Está entendendo? Eu posso dar um conselho, eu posso trazer a minha opinião. Não sei se a minha opinião é válida para você, Edna, mas eu te digo, sexo oral, alguns são contra e outros a favor. É pecado? Eu não vejo como pecado. Veja só, quando se fala de sexo, principalmente os cristãos, aqueles tradicionais, eles colocam isso como um tabu. A Bíblia, ela é rica em falar sobre sexo. Né? Se você pega o livro de Eclesiastes, de Cantares de Salomão, é um livro que tem muito erotismo ali. Né? Salomão falando a respeito ali das torres, que seus peitos são como uns cachos de uva. Uva é feito para quê? Está sugerindo o quê? Entendeu? A uva é feito para chupar, não é isso? Então são coisas que você começa a observar. Agora vamos falar sobre se o sexo oral é pecado, é certo ou é errado. Bom, a Bíblia diz a respeito disso. Quando você é casada, eu creio que a irmã deve ser casada. Se a irmã tem seu esposo, seu marido, a Bíblia diz que vocês são uma só carne. Né? Então, por exemplo, quer ver um exemplo? Vai que dá um beijinho na orelha do seu cônjuge, é agradável, é prazeroso. Está entendendo? Estou fazendo uma análise assim da minha opinião. É prazeroso você dar um beijinho na nuca, na orelha, aquilo é prazeroso, por exemplo. Aí, por exemplo, dá no umbigo, dá um beijinho no umbigo, é prazeroso, é gostoso e tal. Aí, por exemplo, aí o sexo oral entra na área sexual. Aí, por exemplo, se você é casado, sente prazer em praticar sexo oral, seu companheiro sente prazer em praticar o sexo oral, eu não posso dizer que é pecado, porque a Bíblia não diz. Está entendendo? Se é prazeroso para vocês, a Bíblia diz, as vossas esposas, as nossas esposas, elas têm que pagar suas benevolências. E os esposos também têm que pagar suas benevolências. Se é prazeroso para minha companheira, se é prazeroso para mim, se não há nenhum constrangimento, nenhuma ofensa, eu não vejo nada demais. Aproveita a vida, vai curtir. Deixa tudo que ser. É dessa forma que eu penso. Me perdoe se a minha opinião escandalizou ou decepcionou você. Mas é dessa forma que eu penso. Vai ser feliz. Deus te abençoe. Maedna, continue mandando as suas perguntas. Amém? O Wellington, morador de Padre Miguel. Olha só. Por que os padres se casam e os pastores não? Essa pergunta, né? Wellington de Padre Miguel. Por que os padres? Não, porque os pastores se casam e os padres não. Bom, eu posso responder na parte pastoral, porque faço parte desse ministério e posso te responder isso. Primeiramente, os pastores se casam porque a Bíblia não proíbe, né? Certo? Porque se você pegar a Bíblia, lá em 1 de Timóteo, capítulo número 3, versículo 2, diz que o bispo tem que ser marido de uma só mulher. Então, a Bíblia não está proibindo do pastor, do bispo, do presbítero, do obreiro, do homem de Deus se casar. Ao contrário. Está entendendo? Agora, se os padres, se ele não se casa, porque eu creio que tem a lei do celibato deles lá, eles fazem um voto do celibato, né? Aí é uma coisa que eles fazem, um propósito dele. Apesar que a Bíblia diz, seria bom que o homem não tocasse mulher. Né? Seria bom que o homem não tocasse mulher. Mas, se não consegue se conter, case-se. Porque na realidade é difícil. Um homem, um cabra macho, um homem mesmo, pode ser homem de Deus, pode ser padre, pode ser pastor, pode ser bispo, pode ser o que for. É homem.
é homem. A natureza humana, nós temos uma coisa chamada carne. Está entendendo? E os desejos carnais, principalmente se é a área sexual, que é mais abalada, é mais atentada. Está entendendo? Por isso que a Bíblia diz, bom seria que o homem não tocasse mulher. Mas se não consegue se conter, case-se. Né? A Bíblia fala para ter uma só mulher. Agora, questão de ter 10, 5, 6, um harém de mulheres já é outro assunto. Agora, um pastor, porque ele é casado, a Bíblia outorga, a Bíblia ainda manda, aconselha a ele casar e ter só uma só mulher. Agora os padres, a lei de celibato dele, mas é um conflito, né? Porque o cara quando é um homem, né? Eu creio que mesmo ele sendo um padre, ele tem uma libido, ele tem um desejo sexual, porque eu não creio que ele deixou de ter os sentidos, de ter os sentimentos, os desejos carnais. A Bíblia diz que Jesus não pecou, certo? Mas a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, em tudo ele foi tentado. Imagine nós, seres humanos, homens, falho, pecador, está entendendo? Você conviver no meio de um rebanho que é repleto de mulheres belas, e o desejo do macho, do cabra macho, é pela fêmea. Então, por mais que ele tenha feito um voto, ele vai cair em tentação. E aí é outro caso, aí é outra situação. Mas está respondida a resposta dessa forma. Os pastores, eles não se casam porque a Bíblia lhe outorga o direito de se casar. E os padres? Ele não se casa porque a lei de celibato deles, fizeram um voto de celibato, de não se casar, de não tocar em mulher. Mas aí é um assunto que a gente pode entrar em outra polêmica, outra coisa. Quando vir outra pergunta, nós vamos entrar nessa área também que causa muita polêmica. Tá bom? O Hélito de Padre Miguel. Tá bom? Olha só. Monique pergunta aqui. Monique mora em Caxias. É pecado realizar fantasia sexual? Meu marido tem cada fantasia bizonha. Monique de Caxias. Ele já quer te agradecer pela pergunta, né? É pecado realizar fantasia sexual? E ela faz aqui um levante contra o seu esposo, que ele tem cada fantasia bizonha, né? Faz a acusação. Ele tem fantasias bizonhas. Olha só, se é pecado ter fantasia sexual, a primeira coisa que eu gostaria de falar para você: o sexo em si já é uma fantasia. Você, por exemplo, o camarada vem do trabalho, né, cansado, mas ele já vem pensando na esposa que está em casa. O homem principalmente fala isso por experiência própria, né? O homem já em si já chega em casa, quero tomar meu banho, aí já quero pegar minha esposa, quero beijar, quero fazer isso. Então já começa por aí, as fantasias já começam a vir já no momento que ele está vindo no ônibus, no trem, de bicicleta ou no carro, ele já vem fantasiando. Aí chega em casa, encontra a esposa toda arrumadinha, cheirosinha, bonitinha, e já começa a olhar ela, a fantasia já começa por aí. Aí senta na mesa, ela conversa, bota a janta dele, bota o almoço dele, ou seja, que foi o lanche, e ele já começa já planejando, aí já começa a fantasia, né? O cara já vai despindo a mulher com os olhos. Isso é uma fantasia. A mulher está toda vestidinha, toda bonitinha, por mais que ela esteja toda vestidinha, mas o cara já está enxergando ela já de outra forma. A fantasia, o sexo já começa por aqui, pela fantasia. Se é pecado, não vou dizer que é pecado. Depende do tipo de fantasia. Como você diz, seu marido tem cada fantasia bizonhas. Tem coisas que são bizonhas, você vê que é fora de ética, é fora de padrão, é fora de moral aí, por exemplo, né? Tem fantasias, já vi pessoas dizendo que tem fantasias de se urinar na cara do outro, esse tipo de coisa. O outro tem fantasia pelo mau cheiro, são coisas bizonhas, tá entendendo? Agora uma fantasia, uma coisa entre casal, por exemplo,
Você é casado. Desde que você seja casado, tem seu esposo, tem sua esposa, apimentar sua relação, ter sua fantasia, né? Cada tipo de fantasia tem fantasias inocentes. Tá entendendo? Agora é um tipo de fantasia meio diabólica, né? Aí fica difícil. O camarada querer bater, por exemplo, sangrar, tá entendendo? O outro. Esse tipo de coisa assim eu acho que é meio estranho, eu acho que se torna até, eu posso dizer que pecado, né? Esse tipo de fantasias assim, né? Bater, machucar os outros, tirar sangue. Agora uma coisa assim, a mulher botar uma roupinha, eu quero você hoje de aeromoça. A fantasia que o cara tem na cabeça, quer ver sua esposa vestida de aeromoça, para ele vai apimentar a relação, eu não vejo nada demais. A mulher fala assim, eu quero uma fantasia hoje, você se veste aí de Chapolin Colorado, por exemplo. Pô, que fantasia essa de mau gosto, né? Por exemplo, mas estou dando um exemplo. Eu não vejo nada demais, né? Agora, fantasia, por exemplo, eu tenho fantasia que você introduz essa garrafa em mim, aí fica uma coisa bizonha, aí já é fora do normal, se torna uma coisa anormal. Mas, Edna, fantasia em si, o sexo, só acontece através da fantasia. Você só chega ao clímax, ao orgasmo, se somente fantasiar. Que Deus te abençoe, que você curta suas fantasias, desde que sejam fantasias não bizonhas, você não citou aqui qual tipo de fantasias, mas que não venha ferir a sua integridade, né? Venha ferir a integridade do seu companheiro. Por exemplo, uma mulher que tem seu marido, tem a fantasia de introduzir algo no ânus do cara, o cara é um cabo macho, meu, vai ofender a moral, a conduta do cara, e é uma fantasia que, pô, é bizonha, é anormal, vai ofender a conduta, aí isso torna até pecado, tá bom? Deus te abençoe, é dessa forma que eu penso. Se você não concorda comigo, me perdoe, mas é assim que eu penso. Deus te abençoe, continue mandando as suas perguntas para que possamos estar aqui respondendo. Desde já agradeço, fique com Deus, Deus o abençoe. Amém.